Muito bom dia. Quais os principais riscos para a economia portuguesa em 2022? É o debate que hoje vamos promover. Desde já dou a palavra a José Monteiro, da COFACE Portugal. Muito bom dia a todos. É um gosto estar de novo reunido, ainda que não, enfim, presencialmente, mas pelo menos a disponibilizar alguma informação sobre a evolução da economia portuguesa. Vamos ter connosco, enfim, o Ricardo Alexandre, que já é um habitué aqui nos webinars da COFACE, e depois o Bruno Fernandes, mas o Ricardo fará a apresentação. Agradecer a todos, espero que gostem, porque de facto é um tema quente o que vamos abordar e muito importante, porque é com o Bruno, o economista da COFACE, e que nos dá o gosto de pela primeira vez se juntar a nós neste tipo de evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Até que ponto a política fiscal vai continuar a apoiar a retoma da atividade? Qual o papel da implementação dos projetos financiados pelo Fundo de Recuperação? A inflação parece ser o novo normal em tempo de pandemia. Os grandes bancos centrais do mundo desenham ou anunciam por estes dias a política monetária para o próximo ano, aceleram a retirada de compra de dívida, como a Fed, a Reserva Federal Norte-Americana, se prepara para fazer. Preparam subida das taxas de juros, mas há países, por exemplo o Japão, que acreditam que ainda não é tempo para acabar com os estímulos à economia, bem pelo contrário. O BCE, que anunciou hoje um sucessor para o programa de emergência pandémica, com o qual comprou quase 2 bilhões de dívida pública e privada, lida com países com diferentes níveis de recuperação económica, que não deixa de ser um desafio. O pacote de estímulos, como sabemos, chega ao fim em março. A crise energética terá sido o fator mais decisivo para uma inflação de 6,8% nos Estados Unidos em novembro. Em Portugal ultrapassou os 2% pela primeira vez nos últimos 9 anos. Na Alemanha não se concretizou a anunciada forte recuperação económica pós-pandemia. A pandemia ainda não é pós, verdade seja dita, e o crescimento da economia alemã para o próximo ano foi revisto em baixa. De que forma é que este contexto global pode afetar a economia portuguesa? Outras questões surgirão ao longo desta hora. Sem perder mais tempo, passo a palavra ao Bruno Moura Fernandes, é economista do Departamento de Investigação Económica da COFACE. O Bruno tem uma apresentação para nos mostrar antes de começarmos a nossa conversa propriamente dita. Força, Bruno. Obrigado, Ricardo. Sim, bem, então hoje vamos ver o impacto do nível mundial dos problemas da cadeia de abastecimento e da inflação na recuperação mundial, mas também vamos ver em Portugal, porque, claro, tudo acontece ao nível mundial e europeu, afinal também tem um impacto em Portugal e ainda mais nesse contexto de pandemia, não é? E vamos ver então os pontos fortes da economia portuguesa, os que estão a ir bem realmente e também, afinal, os que estão a ser afetados por esses problemas e riscos. E vamos ver o que achamos nós desses riscos. Bem, temos que dizer também que o primeiro risco, se não falarmos da inflação e dos problemas da cadeia de abastecimento, ainda é o Covid. Porque, claro, há uns meses atrás, quando apresentávamos esse gráfico das taxas de vacinação em todos os países do mundo, bem, víamos que Europa e Portugal estava a liderar, não é? A corrida da vacinação, e que então esse inverno ia ser muito diferente ao inverno passado e que, bem, o Covid já não era um risco, ou realmente já não era o risco principal. E afinal temos que dizer que, embora Portugal tenha a taxa de vacinação mais importante da Europa e quase a nível mundial, afinal, bem, tivemos as medidas que foram anunciadas no final do mês de novembro, com o teste que temos que apresentar nos bares, nas discotecas, nos restaurantes e em quase todos os lugares, e também o facto de que agora, e isso vamos ver depois o impacto tem no turismo, o facto de todas as pessoas que entrarem em Portugal também têm que apresentar um teste. E também, claro, a semana de contenção que vai ver os bares e as discotecas a fecharem entre o 2 e o 9 de janeiro. Esperamos que essas medidas, essas restrições sejam temporárias, que afinal não tenhamos que impor novas restrições no mês de janeiro, fevereiro ou março, mas sim vão ter um impacto na recuperação, que vai ser um pouco adiada, porque vamos ver também que isso tem um impacto, claro, diretamente nesses setores,
nas despesas das famílias, mas também, se calhar, na confiança que vão ter as famílias e as empresas, porque, claro, pensávamos que esse risco já não estava aqui, ou pelo menos que a incerteza não era tão grande como antes. E vemos que essas medidas, e claro, a variante Omicron, afinal, sim, está ali, e que está a ser muito forte também em toda a Europa, e que por isso, sim, ainda é um risco, e não podemos descartar que, afinal, tenhamos que impor novas restrições. Mas, claro, também temos que pensar que qual seria o cenário sem essa taxa de vacinação, não é? Porque isso vimos também na esquerda, ali, os países na África, por exemplo, que têm uma taxa de vacinação muito baixa e, claro, esses países ainda têm o Covid como risco principal, mas também, é verdade, é um risco para eles, mas como vimos também como a África do Sul, temos um risco para nós, pelos variantes, não é, que podem generar aí. Por isso, vamos dizer que, para já, a proteção que dá a vacinação não é suficiente para permitir que não haja restrições em Europa, mas, afinal, também temos que dizer que isso permitiu, sim, a recuperação económica muito forte nos últimos trimestres. E pensamos que, uma vez que as restrições vão ser levantadas novamente, então a recuperação vai voltar a ser muito forte. Aqui vemos, então, todos os principais países do mundo com a recuperação mundial que foi feita em 3 vezes, vamos dizer. Primeiro foi a China, porque a economia chinesa basicamente foi muito afetada no primeiro trimestre de 2020, mas depois recuperou muito forte, muito rápido, porque já não houve casos, vamos dizer, quase na China. E então, essa recuperação da China permitiu depois a todas as outras economias beneficiarem da procura chinesa em termos de indústria, não é? E depois vemos que Estados Unidos também recuperou mais rápido no primeiro trimestre, graças aos planos de recuperação do Trump, mas também da vacinação, que foi muito rápida lá, então permitiu não impor restrições. E isso vemos depois desses 2 países, foi o momento da Europa, não é? No segundo e mais no terceiro trimestre de 2021, vemos todos os países europeus a recuperarem muito forte. Isso é o que acontece quando levantamos as restrições, quando, vamos dizer, já não há Covid, ou que o Covid já não tem impacto na economia. Se calhar o mais interessante ali é de ver que Portugal está um pouco mais abaixo do que os outros, está um pouco atrás dos outros países europeus. Vamos ver porquê, mas claro, a resposta é o turismo. E Espanha, como podem ver também, que é um país muito importante para Portugal, ainda está pior, está uns 10 pontos abaixo do nível pré-pandemia ainda, e isso deve-se ao turismo também. Mas vemos ali que há umas diferenças, mas que são muito poucas, entre os países europeus, porque todos seguiram mais ou menos a mesma tendência, não é? E que só Portugal está um pouco abaixo, mas o resto realmente recuperou muito forte. E, claro, pensamos que, se afinal a recuperação vai ser um pouco adiada nos próximos meses ou trimestres, afinal sim, é só um adiamento da recuperação, que sim depois vai acelerar, se calhar no primeiro ou no segundo trimestre de 2021. Também podem ver ali, mas também vamos ver nas previsões de crescimento, que a economia chinesa já está a abrandar, e está a abrandar de maneira bastante importante, e isso sim tem, como sempre, um impacto depois em todas as economias a nível mundial, porque a procura externa que eles dão aos países europeus é muito importante para nós, e isso sim pode afetar. Isso deve-se principalmente aos problemas, vamos dizer, das cadeias de abastecimento, que também estão lá, pelo congestionamento portuário, e também pelo facto de que eles querem fazer uma política mais restritiva de crédito, porque têm medo que a dívida das famílias e das empresas seja demasiado importante, e mais ainda no setor da construção. Por isso é que também vamos ver que aqui, bem, já estou a falar, mas que o preço do aço, por exemplo, como podem ver, dos metais, já está um pouco a baixar um pouco nos últimos meses. Isso é pelo mercado chinês. Mas, claro, o que queria mostrar aqui é o facto de que, afinal, esta recuperação, que foi em 3 vezes, como disse, que foi muito forte, bem, levou a um aumento muito importante
dos preços das matérias-primas e também dos custos de transporte. É o que estão a ver ali, com o barril de petróleo, que subiu muito, que afinal sim, com a variante Omicron, diminuiu um bocadinho nos últimos dias, nas últimas semanas, mas que ainda está alto. Também o preço do gás, que não mostro aqui, ele sim que disparou completamente, mas também outras matérias-primas, como podem ver os metais, que seja o alumínio, o cobre, o aço, como mencionei, também os preços da madeira, também os preços dos produtos químicos. Isso tudo foi porque a cadeia de abastecimento e de produção não estava pronta para responder realmente a essa procura muito forte da China, depois dos Estados Unidos e depois da Europa. E vemos também que os custos de transporte são enormes. Agora baixaram um bocadinho, mas realmente muito pouco. E isso, claro, leva a que, afinal, vamos ver que há inflação, porque os custos de produção aumentaram e muito, e também a coisa, se calhar, mais importante é que até levou a rupturas de fornecimento, por exemplo, como agora a falta, já há alguns meses que faltam chips para poder produzir automóveis. Então, isso sim, vemos que já não são tão problemas de procura, senão problemas de oferta, problemas de abastecimento. E vemos que isso sim está a prolongar-se, porque vemos também que o preço dos metais, por exemplo, continua muito alto, sim que baixa um pouco para alguns metais, como eu disse, porque o sector da construção na China já não tem tanta procura, então o aço, que depende a 60% da procura chinesa, afinal baixa um bocadinho, mas também temos de ver que ainda estão muito altos esses preços todos, então isso sim é um risco muito importante. Nesse contexto, como podem ver aqui, as nossas previsões de crescimento, temos de ver que vamos muito provavelmente revisar, têm que ser revistas em baixa no próximo trimestre. Mas para já, é verdade também que pensamos que a recuperação vai continuar, 5,6%, depois 4,4%, se calhar vai ser 4% ou 3,8%, ainda não sabemos, mas ainda estamos numa dinâmica de recuperação. Como eu disse, o problema é que sim, pode ser que essa nova variante e também os temas de inflação podem adiar um pouco a recuperação nos próximos trimestres, mas ainda pensamos que sim, a recuperação vai continuar. E como podem ver, pensamos que sim, a economia chinesa vai abrandar, a economia americana também vai abrandar, por outros motivos, mas também porque a política fiscal não vai apoiar tanto a economia no próximo ano, porque temos de ver também que a recuperação nos Estados Unidos foi muito, muito, muito forte em 2021, também porque o senhor Ricardo Alexandre também já disse que a Fed já anunciou que vai adotar uma política monetária mais restritiva, então sim, isso afeta a atividade. E na Europa vamos ver também que a recuperação vai continuar. Em alguns países, como na Alemanha, na Espanha e até em Portugal, pode ser que acelere um pouco no próximo ano, porque em Portugal e em Espanha pensamos que o turismo vai voltar, ou vai pelo menos recuperar nos próximos meses e mais, vamos dizer, para o verão, não é? Ou na primavera, e que, por exemplo, na Alemanha deve-se à indústria automóvel, que viu-se muito afetado nos últimos meses, mas também pensamos que no segundo semestre vai poder recuperar. Então, para esses países, pensamos que sim, pode até acelerar em 2022. Mas, claro, nos outros, como já recuperaram de maneira bastante importante em 2021, afinal em 2022 vão abrandar um bocadinho, mas sempre temos de ver com taxas de crescimento que ainda são importantes, pela procura que vai continuar a ser muito importante e também pelo estímulo fiscal que vai também ser muito forte nos próximos meses. Agora, se falarmos de Portugal, como disse, o que pode explicar o facto de que o PIB está ainda um bocadinho abaixo do PIB dos outros países europeus, a não ser Espanha, como podem ver aqui, é só por culpa das exportações. Isto é o que vem. Tipo, o consumo público, afinal, está ainda mais importante do que antes da crise. O consumo privado também está quase igual.
então já recuperou muito. O investimento, que a formação bruta de capital também está aos níveis pré-pandemia. O que realmente é o ponto fraco são as exportações, mas como vão ver também depois, as exportações não são as exportações de mercadorias que estão a correr mal, são as exportações de serviços, é o turismo. Isto é o que estão a ver no gráfico à direita, com um turismo que sim estava, ou seja, aumentou se compararmos com 2020, mas que afinal ainda estava este verão abaixo dos níveis normais, vamos dizer, 2019. Sim, depois no mês de outubro vimos que, pois, que não havia restrições em Portugal, que os europeus voltavam a viajar e muito na Europa, vamos dizer, mas claro que faltavam os turistas de fora da Europa, mas que ainda assim tínhamos um turismo muito importante no mês de outubro. Claro, agora com as restrições anunciadas, afinal vamos ter uns problemas para ver justamente como é que o turismo vai continuar a recuperar nos próximos meses. Sabemos que sim, vai ter um impacto muito importante esse inverno e que a recuperação então do turismo fica adiada para o próximo verão. Mas agora, se compararmos também com outros sectores, como podem ver, no comércio, alojamento e restauração é o ponto fraco. Outra vez, vamos voltar ao mesmo, é o turismo. Não? É sempre igual, porque não é o comércio, porque o comércio, afinal, no terceiro trimestre, teve boas taxas de crescimento, então o que falta realmente é o turismo. Mas sim, também temos que ver que o resto está a correr bastante bem, não é? A indústria, sim, está um pouco abaixo do nível de antes da crise, mas não está assim tão mal, e é tudo por culpa do sector automóvel, porque a indústria automóvel são 15% das exportações de mercadorias portuguesas. Então é um sector muito importante para Portugal e, como já disse, é o sector principalmente afetado pela falta de materiais. Nos outros, como podem ver, está a correr bem, e ainda mais a construção. A construção, se calhar, é o mais interessante, porque Portugal é dos únicos países na Europa no qual a construção, o sector da construção, continuou a produzir ainda mais durante os confinamentos e durante essa crise, porque não fechou. E então, isso sim, é dos sectores que mais está a ser beneficiados pela situação atual, e também vai continuar a sê-lo pelos planos de recuperação. Porque, como podem ver à direita, os países ali da Europa, dos países europeus, Portugal é dos que mais vai receber subvenções. Também um empréstimo de quase 3 mil milhões de euros, mas o mais importante são as subvenções, porque que não vão ter que pagar-las depois. Então é quase 6% do PIB que Portugal vai receber de fundos europeus. Isso sim, vão ir diretamente à transição digital, à transição ecológica e climática, que aí sim há muitas renovações de edifícios, então isso vai beneficiar ao sector da construção e também em infraestruturas. Isso já sabemos também que é dos sectores que mais vai beneficiar. Então sim, vamos dizer que as perspectivas são bastante positivas em quase todos os países europeus para os próximos anos, porque sabemos que nos próximos anos, até 2026, esses países vão receber fundos europeus. E também temos de dizer que para Portugal, por exemplo, o facto de que o orçamento seja chumbal, afinal, isso não compromete o facto de que vamos continuar a receber fundos europeus, que isso sim não dependem do orçamento, sim não do cumprimento de metas e de marcos. Então, normalmente, no primeiro semestre de 2022, vamos continuar a receber 2 mil milhões de euros. Então, sim, isso vai ajudar claramente a recuperação da economia nos próximos semestres e trimestres. O outro ponto forte, acho eu, da economia portuguesa, mas como todas as economias, vamos dizer, a nível europeu, é a indústria. Porque, como podem ver, ali estamos a comparar as exportações portuguesas de mercadorias entre 2020 e 2019, e depois cada mês vamos comparar com 2019, porque, claro, se compararmos o mês de março de 2021 com o mês de março de 2020, afinal não faz muito sentido, porque, claro, era um mês muito fraco. Então sempre comparamos com 2019, a ver como estamos se compararmos com o mês normal, vamos dizer. E aí sim, vemos que 2021 foi um ano muito bom.
pelas exportações de mercadorias portuguesas, porque sim, estão a ser muito dinâmicas, porque muito melhores do que o ano 2019, que já era um ano bastante bom, não é? E vemos que quase todos os sectores estão a contribuir de maneira positiva ao crescimento das exportações, que seja o agroalimentar, os produtos metálicos, produtos químicos, farmacêuticos, plásticos e borracha, maquinaria também, porque, claro, isso já o comentamos, é quando realmente a procura mundial para todos os produtos aumentou, também foi o caso de Portugal, não é? Também temos de ver que esse aumento, muitas vezes, é devido ao aumento dos preços, nem tanto dos volumes, mas sim dos preços. E, claro, o único sector ao qual está a contribuir de forma negativa às exportações portuguesas é o setor automóvel, mas isso é verdade, é assim em toda a Europa, é também assim em Espanha, é assim nos Estados Unidos, no Brasil também é um problema mundial. Claro, como eu disse, pela falta de chips, mas se não, quase todas as outras indústrias estão a correr bastante bem, estão a ser dinâmicas, estão a exportar mais do que até no ano 2019. E se calhar o que nos podia permitir ser positivo, vamos dizer, nas perspectivas, era o facto de que, afinal, o número de empregados estava a aumentar e muito, o número de desempregados estava a baixar, já estava ao nível de antes da crise, e que então, bem, o poder de compra das famílias ia continuar a ser bastante importante, que a parte a taxa de poupança ainda estava alta, então isso ia permitir com que, afinal, as despesas das famílias continuem a aumentar e que a procura seja forte nos próximos meses. Mas também temos que dizer que isso já não estamos tão seguros disso, porque, claro, o problema é as famílias vamos ter o poder de compra para comprar e para gastar, mas o problema é que, afinal, se não têm confiança pelo variante Omicron, pode adiar um pouco, vamos ter essa recuperação do consumo. Então, por isso, já não é tanto um problema de procura, porque sim, a procura vai ter forte, ainda que um pouco adiada, mas vamos ver depois que o problema, se calhar, principal vai ser a escassez de materiais, a falta de materiais. Porque, para já, vamos ver, a procura estava ali, não é? E agora, claro, as empresas queriam responder a essa procura mais importante, mas que afinal faltam materiais. Em Portugal nem tanto, mas também falta mão de obra em alguns setores. Há outros países em que é muito mais importante a escassez de mão de obra, mas sim, o mais importante é a falta de materiais. E quando perguntamos às empresas quanto tempo vai durar, vamos dizer, a falta de materiais, aqui é um inquérito que foi feito na Alemanha, mas podia ter sido feito perfeitamente em Portugal ou em qualquer país europeu. Respondiam no mês de outubro 8 meses. Isso significa que, afinal, seja até maio ou junho. Então, todo o primeiro semestre vamos continuar a ter problemas assim, que vão normalmente normalizar-se progressivamente, mas que vai precisar de muito tempo, porque como vemos também nos preços continuam a ser muito altos, então sim, é um problema que vai continuar e que está a limitar e muito o crescimento da indústria e das economias europeias e mundiais. E o segundo risco, para terminar essa apresentação, é a inflação, que estamos a falar todos desse tema, da inflação. Como podem ver, está a aumentar e muito em Portugal, mas não só em Portugal. Em toda a Europa, é também nos Estados Unidos, 6,8. Na Europa não estamos para já a esses níveis, mas vemos que há países que estão quase ali. É quase tudo pelo aumento dos preços energéticos, mas sim, vemos também que Portugal está com a segunda inflação mais baixa de toda a União Europeia. Isso deve-se ao facto de que em Portugal os preços energéticos estão a subir, é verdade, mas pouco, vamos dizer, ou menos rápido do que nos outros países europeus. Isso deve-se ao facto de que em Portugal, no mercado livre, que representa 95% da energia que é consumida, afinal os preços não aumentaram em 2020, a EDP, vamos dizer, não aumentou os preços em 2021 e vai aumentar 2,4% em 2022,
como no mercado regulado, que também a ERSE já anunciou que vai aumentar 2,4, mas estamos a falar de aumentos que não são assim muito importantes, por isso, para já, vamos dizer, não se transmite tanto a inflação energética à inflação e, por exemplo, se compararmos com Espanha, aqui há muitos clientes que pagam um preço diferente todos os dias pela energia. Então, sim, quando baixam os preços é ótimo, porque afinal é verdade que os preços baixam todos os dias e isso, por exemplo, foi ótimo em 2020 ou na primeira parte de 2020, mas é verdade que quando aumentam depois também uma pessoa sente-o cada dia um pouco mais. Então, sim, agora está a beneficiar esse tipo de preços a Portugal, para não ter uma inflação tão importante. E agora, a grande pergunta para todos os economistas é saber se a inflação é temporária ou persistente. Vamos ver, o que é uma inflação temporária? Porque o que acham todos os economistas é que é uma inflação temporária. O que pensamos não é dizer, já para o mês que vem já baixa completamente a inflação e já voltamos a níveis de 1 ou 2%. Nos países já estão em 5 ou 6. Não, mas é que sim, há picos de inflação antes, vamos dizer, no primeiro ou segundo trimestre de 2022 e depois modera, mas vamos dizer que vai permanecer no nível mais alto do que antes da crise. Também temos de dizer que antes da crise o nível de inflação era muito baixo. Mas temos de dizer também que com o Omicron acho que vamos ter mais pressões inflacionistas do que desinflacionistas, porque sim, é verdade que vai abrandar um pouco a recuperação, também vai ter um impacto na confiança, mas também temos de dizer que, se calhar, é o mais importante, é que as pressões inflacionistas vão, afinal, resultar mais na procura que vai ser reprimida, mas também ainda mais das perturbações da oferta, como disse, das perturbações de cadeias de abastecimento, como vimos já nos portos chineses, por exemplo, com o congestionamento, com novas restrições pelo transporte, etc., e pela produção, que faz com que, afinal, há problemas na procura e na oferta, mas se calhar ainda mais na oferta. Então, isso sim pode levar a um pouco mais de inflação, ou pelo menos suster um pouco a inflação. E quando devemos ficar alarmados? Vamos dizer que se a partir de junho e julho continua a inflação a ser muito alta e a não baixar, aí sim, se calhar, podemos ter uns problemas, porque aí sim o risco é que o Banco Central Europeu tenha que mudar a sua política monetária. Porque, claro, para já a inflação é temporária, as taxas de juros são muito baixas e continuamos a apoiar e muito as economias e o crescimento. Mas, claro, se a inflação durar, o Banco Central vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que adotar uma política monetária restritiva, subir as taxas de juros, então aí sim vamos ter um problema com o serviço da dívida, porque, claro, as famílias e as empresas e os governos estão com uma dívida muito alta, ainda mais alta depois dessa crise. Para já as taxas de juros estão tão baixas que não é um problema, que para já não é a questão principal, mas claro, subirem as taxas de juros, aí sim vai ser cada vez mais difícil pagar essas dívidas e aí sim os mercados com certeza vão duvidar e muito de alguns países, de algumas empresas e de algumas famílias. E aí sim podemos ter um impacto muito mais importante no crescimento, com uma crise que já não vai ser uma crise da pandemia que é temporária, senão uma crise já económica que pode ser mais complicada. Por isso o tema da inflação é tão importante e vamos ver nos próximos meses, claro, como isso vai mudar ou não, mas para já sim, pensamos que vai ser temporária, mas claro, isso pode mudar em qualquer momento. Muito obrigado e acho que o senhor Alexandre tem perguntas, não é? Muito obrigado, agradeço a extraordinária apresentação do Bruno Moura Fernandes. Juntava-lhe mais uns dados que recolhi na preparação para esta conversa. Um relatório da OCDE recente aponta para Portugal um crescimento de 4,8%, próximo ano 5,8%, que de alguma forma compensa a queda de 8,4% em 2020 e que permitirá que o PIB regresse aos níveis pré-pandemia em meados do próximo ano. Esse mesmo relatório foca muito, aliás, como a apresentação do Bruno, na questão do turismo e diz-nos que Portugal e Espanha
onde o turismo, em ambos os países, é um dos principais motores da economia, Portugal e Espanha são os países que registram um maior atraso nos níveis do PIB do período pré-pandemia. O PIB português ainda está 3,2% abaixo dos níveis pré-pandemia. Mesmo assim, Bruno, é possível ter perspectivas animadoras para 2022? Sim, porque como disse muito bem, o ponto fraco para já é o turismo. Então, sim, para saber se Portugal e Espanha vão recuperar o nível que tem, por exemplo, França ou Itália, vai depender muito de como vai ir o turismo. Mas sim, pensamos que, isso vimos muito bem no mês de outubro, que sem restrições ou com poucas restrições e com a confiança e um pouco de certeza que afinal, bem, provocou incerteza com o Omicron, os turistas voltam, e ainda mais os turistas europeus, que no mês de outubro estávamos quase aos mesmos níveis de 2019. Então, sim, pensamos que na primavera e no verão, sim, afinal, esses países vão recuperar os níveis de 2019 ou 2018, e que então, sim, o que faltava ou o que falta a esses países afinal vão recuperar com uma taxa de crescimento mais importante em 2022 do que em 2021, quando os outros países, sim, se calhar vão abrandar um pouco mais forte, porque já não vão ter esse motor de crescimento. Por isso é que pensamos que é mais, vamos dizer, uma recuperação adiada do que realmente perdida. Esse mesmo relatório da OCDE diz-nos que um dos desafios que Portugal enfrenta no pós-pandemia para garantir uma retoma mais sustentada é a questão do aumento das desigualdades que a pandemia trouxe. Para além das fragilidades do sistema de saúde e da falta de capacidades digitais, mas insisto muito na questão do aumento das desigualdades. De que forma é que a retoma da atividade económica pode ter isso em conta? Num contexto que conhecemos de um país onde os salários são tradicionalmente baixos, onde há alguma precariedade nas relações laborais, como é que isso pode ser tido em conta? É por isso que quando a Comissão Europeia disse aos países, bem, que podia dar os fundos europeus, mas que tinham que dar, vamos dizer, era 40% para a transição climática, 30% para a transição digital e 30% para gastos sociais, afinal, sim, sempre todos os países têm no seu plano de recuperação, vamos dizer, um foco nos gastos sociais, no emprego e por exemplo, sim, pelos jovens. E acho que o que querem fazer, bem, primeiro, temos de dizer também que a inflação energética é um problema porque está a afetar mais vamos dizer, as pessoas que têm menos recursos do que os outros, porque, claro, eles é que dependem mais, ou vamos dizer que todo o seu poder de compra, afinal, tem que ir aos gastos energéticos. E aí sim, em quase todos os países, estão a tomar medidas muito específicas para saber realmente a quem dar, vamos dizer, algumas subvenções, sim, sempre para tratar de baixar um pouco ou de reduzir as desigualdades. Depois, com a recuperação, acho que vai ser pelos empregos, pelo facto de que, afinal, tem que criar mais empregos, tem que tratar de fazer com que, afinal, as pessoas que estavam no desemprego, que muitas vezes são as pessoas que têm menos qualificações, então também que têm menos recursos, afinal, que essas pessoas possam voltar ao mercado, ao trabalho, e aí sim vemos todas as medidas que, pelo menos, pediu a Comissão Europeia a todos os países para que possam receber os fundos, porque sim, eram condições que não se podiam negociar, que tinham que sim ter algumas medidas sociais e de emprego. E sabemos muito bem que as medidas, quando é para o mercado de trabalho, não é para as pessoas mais qualificadas ou não é para as pessoas que já têm dinheiro ou que já têm trabalho. Por isso, sim, acho que a parte social está ali, e por isso também é que, afinal, também temos de ter que a crise sim aumentou as desigualdades, porque as famílias foram muito ajudadas pelos governos, mas sim ainda mais as pessoas que já tinham emprego, as pessoas que já tinham um pouco mais de dinheiro. Por isso é que sim, a União Europeia está muito consciente disso, e por isso é que pediu a cada governo de
vamos ter de botar algumas medidas assim mais sociais. Disse-nos há pouco que o impacto do aumento dos custos energéticos está relativamente mitigado porque foram aumentos pequenos, quer no mercado livre, quer no mercado regulado, pelo menos é para isso que apontam as previsões, mas também sabemos que houve, por exemplo, uma semana nos últimos meses em que o custo do gás, o setor onde não há regulação, subiu 40%. Isto até que ponto pode ter consequências na atividade económica do país? Isto tem, porque claramente é em Portugal, mas é no mundo inteiro, por exemplo, há muitas empresas que suspenderam a produção em algumas horas porque já saía mais caro produzir, por exemplo, fertilizantes, de que não produzir e comprar fertilizantes pelo custo do gás, pelo preço do gás. Isso sim, acho que é dos problemas mais importantes, porque sim, vamos dizer, as empresas que estão a usar muito gás, afinal, veem os custos aumentaram e muito. Pensamos também que, afinal, os preços do gás vão continuar a ser altos, porque o problema é que os inventários estão baixos, estão mais baixos do que no ano passado, por exemplo, e que, afinal, o outono foi muito frio, ou mais frio, vamos dizer, na Europa do que normalmente era, por isso, afinal, vamos dizer que não temos sorte nisso, porque, claro, depende muito também das temperaturas, de quanto as pessoas vão gastar e precisar de gás, mas então sim, pensamos que os preços do gás vão ficar em níveis altos e que, afinal, sim, isso tem um impacto. Algumas empresas que têm ou que subir os preços para repercutir os custos de produção, ou, afinal, bem, vamos dizer, tomar um pouco nas margens das empresas para ver se podem aguentar sem subir muito os preços. Mas sim, o preço do gás, sim, é se calhar o problema principal em termos de inflação energética e de inflação general. E esperando que não haja nenhuma turbulência maior política a leste, nomeadamente que Exatamente. se houver alguma intervenção da Rússia na Ucrânia e que leve a União Europeia a responder com mais sanções à Rússia, pode, por outro lado, desencadear ações da Rússia relativamente à distribuição do gás. Sim, este é que é o problema, é que estamos a ser muito, muito dependentes da Rússia, bem, e queremos ainda mais com o Nord Stream 2, e claro, por isso também é que a Alemanha, por exemplo, em termos geopolíticos, sempre foi mais tranquila, vamos dizer, com a Rússia, com outros países como Inglaterra ou como França, que afinal sempre foram muito ofensivos nas suas palavras contra a Rússia, que afinal a Alemanha, que depende e dependia mais ainda do gás russo, afinal, sim, sempre tratou de conseguir, vamos dizer, paz ou resoluções pacíficas com a Rússia, porque sim, dependemos e muito do gás russo, mas isso é porque afinal não, é porque durante o inverno precisamos de muito gás. E durante o inverno há pouco vento, e ainda mais este ano. Então, as outras fontes de produção de eletricidade não conseguem realmente abastecer a toda a procura. Então, aí sim é que durante o inverno dependemos e muito do gás russo, não é? Mas sim, se calhar depois, já no mês de março, abril, se temos temperaturas favoráveis, já não vamos depender a nível europeu do gás russo. Por isso é que depois já passa esse risco, pelo menos a curto prazo, não é? Mas para já sim. Portugal está sem orçamento de Estado do próximo ano, há eleições legislativas antecipadas daqui a pouco mais de 5 semanas. A situação pandémica levou a um novo estado de calamidade, a novas medidas de contenção da Covid-19. Mesmo assim, a economia está a crescer bastante em relação ao ano passado. Também, obviamente, daí a importância do Bruno ter dito que o que importa, de facto, é comparar o ano 2021 com o ano 2019 e não com o ano 2020, que foi absolutamente extraordinário, por más razões, como sabemos. Mas quer isto dizer que a economia portuguesa
está num momento em que parece imune a fatores como a instabilidade política e mesmo a situação pandémica? Vamos ver que, mas isso vemos justamente nesse gráfico, quando vemos o nível do PIB, que cada vaga está a ter um impacto cada vez menor na economia, porque também temos de ver que as restrições são cada vez menores em cada vaga, também que vamos ver que as famílias souberam adaptar-se um pouco mais, continuam a consumir e a gastar bastante em cada confinamento ou em cada momento de crise. As empresas já estão a adaptar-se cada vez mais, vamos dizer, a exportar ou a vender online, por exemplo, ou a produzir de forma um pouco diferente. Também por isso é que, afinal, vamos dizer que cada vaga está a ter um impacto menor, mas não quer dizer que todos os sectores, afinal, não estão a sofrer, porque sim, os restaurantes e os bares, se fecharem, ou as discotecas, por exemplo, esses sim estão a ser afetados. Mas no resto dos sectores, vamos dizer que cada um consegue adaptar-se um pouco melhor ao que está a acontecer. Depois, com respeito ao orçamento, sim, é verdade que também vamos dizer que a despesa pública não depende assim tanto do orçamento, porque, por exemplo, para já o que estamos a ver é que vamos com um 12º orçamento, então significa que todos os meses vamos gastar até um de 12 meses, vamos dizer, do ano de 2021. Então, isso não significa que o Estado já não gaste nada, por exemplo, continua um funcionamento quase normal. Também temos de ver que é um funcionamento que afinal vai durar, vamos ver, 5 ou 6 meses, mas que se afinal as negociações são curtas e que é o PS que está na frente, como estão a dizer as sondagens, afinal podemos ter só uma suspensão de alguns meses, mas com um orçamento, vamos dizer, do ano passado a continuar um bocadinho, e isso afinal não tem um impacto assim tão importante na economia. O que sim teria um impacto importante na economia é se afinal temos uma incerteza importante com os resultados das eleições, com negociações que vão durar meses e meses e meses, e se calhar anos, como por exemplo na Bélgica, mas isso não é o cenário mais provável. Pensamos que sim, afinal parece que o PS, que tem quase 40% dos votos, vai chegar à frente, depois vão ser negociações com a esquerda ou, bem, pensamos não, mas que se calhar com o PSD, que disseram que não descartavam nada, mas também que não ia fazer uma coligação, mas sim, pensamos que afinal, ao serem negociações que não durem meses e anos, afinal vai ter um impacto nem tão importante na economia, e ainda menos porque, afinal, se for o PS a ganhar as eleições, afinal vão poder, se calhar, votar novamente as medidas que foram chumbadas no outro orçamento, como por exemplo, a reformulação do IRS. Então, afinal, seria só adiar, vamos dizer, algumas medidas. Essa componente da reforma fiscal pode ser uma decisão política importante com impacto na economia? Sim, claro. Ou seja, sim e não. É que sim, tem um impacto, porque baixar, vamos dizer, as taxas do IRS para algumas famílias, então é sempre um poder de compra mais importante, mas também temos de dizer que, para já, como mostrei, o problema não é tanto a procura, senão a oferta. Então, para já, o problema não é que as empresas não têm procura para poder vender, mas senão a capacidade de produzir. Mas sim, temos de ver também que, afinal, esse problema de oferta não pensamos que vai durar até 2023, então sim, depois com essa medida pode ter um impacto, porque no momento em que a oferta vai poder responder à procura, vai dar, vamos dizer, um incremento de procura, que sempre é bem-vindo. Deixe-me só falar um pouco de um outro ponto mais setorial. Falou na produção automóvel. Pelos dados que eu próprio já tinha lido, a produção automóvel teve em novembro o terceiro melhor ano de sempre. Isto quer dizer que mesmo com o atraso nas encomendas, por causa da falta de peças,
Fala-se muito na crise dos semicondutores e sabemos que só o tema dos semicondutores dava todo um debate com Taiwan no centro da geopolítica mundial. Mas isto quer dizer que, mesmo com os atrasos, a produção automóvel, que é tida, sabemos que é muito importante para o PIB português, pode vir a ter um bom ano em 2022? Podemos dizer que pensamos que vai ter um ano melhor, porque sim, também é verdade que baixou e muito nos últimos meses a produção automóvel, então afinal a procura foi menor, adaptou-se, vamos dizer, à produção de chips, e que sim, os dois maiores produtores, que são Samsung e TSMC, que é de Taiwan, como disse muito bem, afinal vão aumentar a produção. Então, afinal, vamos dizer que os problemas de abastecimento nesse setor, se calhar, ainda vão durar nos próximos meses, mas pensamos que em 2022, sim, que vai recuperar o setor, porque a procura está ali, as pessoas querem comprar novos carros, e subimos muito bem no ano passado, e isso é que levou a ruptura de fornecimento dos chips, quando no verão de 2020 foi o primeiro produto, basicamente, que recuperou, que foi as vendas automóveis em toda a Europa. Vemos que a procura está ali, então quando a produção vai poder seguir esse ritmo, afinal sim, pensamos que vai recuperar. Por isso é que 2022 deveria ser melhor, se calhar nem tanto nos primeiros meses, mas depois sim, depois pensamos, e também por isso é que pensamos que a economia alemã vai acelerar para o ano. E não devemos estar, portanto, preocupados com probabilidades de ruptura nas cadeias de abastecimento global. Não é algo que esteja em cima da mesa nesta altura. Vamos ver que vai depender também de cada produto. Sim, pensamos que vão melhorar esses problemas, que vão arreglar-se um pouco, de a pouco, vamos dizer. Porque, claro, o problema é que a procura ainda está a ser forte. É verdade que com o Omicron, se calhar, a procura para alguns produtos vai arrefecer um bocadinho. Isso vai permitir aos produtores de matérias-primas de aumentar a sua produção e depois, então, de recuperar um pouco melhor, mas sim, pensamos que nos próximos meses vão continuar os problemas, mas que de a pouco vão poder melhorar. E que então, afinal, é por isso também que na Alemanha, nesse inquérito, as empresas dizem 8 meses, dizem então maio ou junho, pensando que depois, no segundo semestre, já não deveria haver tantos problemas. Então, sim, pensamos que e no setor automóvel, se calhar um pouco mais rápido, porque a procura já diminuiu e muito dos produtores automóveis, que afinal fazem com que a procura dos chips não seja tão importante nos últimos meses e que afinal sim possa recuperar nos próximos trimestres. Já falamos no turismo, na importância que o turismo tem. Sabemos que os setores com mais dificuldade em regressar a níveis pré-pandemia são áreas ligadas ao turismo, à hotelaria, à restauração, o turismo propriamente dito. Sendo Portugal, como vimos pelo seu gráfico e como já sabemos, um dos países no mundo que está a vacinar mais, onde os níveis de vacinação são mais elevados, especialmente nas faixas etárias mais preocupantes, que causam mais preocupação, dada as características da doença. Pensa que esses elevados níveis de vacinação deviam ser vendidos comercialmente como marketing político / económico? Sem dúvida, porque sim, eu acho que foi, por exemplo, no mês de outubro, tivemos o turismo em Portugal, aquela recuperação, eu acho que também foi pela taxa de vacinação, porque é verdade que no mundo inteiro as pessoas falavam, e os meios de comunicação falavam da taxa de vacinação em Portugal, que era incrível, que era um país muito seguro, e claro, as pessoas, e ainda mais os europeus, quando vão ter que escolher onde ir de férias, ou onde ir quando vão poder viajar de novo, sem dúvida é que vão ir aos países que consideram mais seguros, e sabemos que a taxa de vacinação, se calhar, é a coisa mais importante, porque claro, agora outra coisa que pode tornar um país mais seguro em termos de contaminação é
são as restrições, mas claro, as pessoas não querem viajar para depois ir a cafés que estão fechados. Por isso, sim, acho que o argumento principal para dizer que é um destino seguro Portugal ou Espanha ou outro país é a taxa de vacinação. Por isso é que sim, é claramente, sem dúvida, acho o argumento principal e o que também vai ajudar e muito a recuperação do turismo nesses dois países. Ricardo e Bruno, desculpem só, porque há aqui um ponto que eu gostava de colocar ao Bruno, que tem a ver com o facto da construção ter demonstrado ser um setor pujante, e isso significa que com a pandemia, provavelmente com a pandemia, e as alterações, enfim, de locais de trabalho e a possibilidade das pessoas fazerem o trabalho a partir de casa, significa que provavelmente os edifícios de escritórios vão ter uma menor procura e se calhar vão ter... Aquilo que eu tenho verificado é alguma transformação de edifícios já em habitação e, portanto, se calhar provavelmente, enfim, não terá sido grande investimento público na construção. A questão que eu coloco é, não poderá haver aí uma pressão imobiliária de transformação desses edifícios e depois a procura não, enfim, não corresponder à oferta que já existe e temos, eventualmente, aí algum problema nessa área? O que pensa do tema? Acho que sim, é verdade. Na construção há vários segmentos. Sim, por exemplo, a renovação acho que vai ser o segmento mais dinâmico em quase todos os países europeus, porque sim, também a Comissão Europeia insistiu e muito nesse facto de que os países que têm edifícios muito antigos, como Espanha ou Portugal, têm que investir e muito nisso para renovar. Depois também há, é verdade, a construção de novos edifícios, mas também que isso acho que corresponde ao facto de que, sim, há oficinas, mas também casas, porque as pessoas com os confinamentos e também o trabalho à distância, afinal, estão à procura de espaços mais grandes. Então, sim, muitas pessoas estão a ir, se calhar, fora das cidades, ou pelo menos ir a lugares um pouco mais com espaços um pouco maiores, que afinal sim, acho que a construção vai tratar de conseguir acompanhar essa mudança, vamos dizer, de procura das pessoas e ao mesmo tempo de renovar. Não sei se respondi bem à sua pergunta. Pois, Ou está a a pensar ideia mais que eu tinha... nas oficinas e nos escritórios? A ideia que eu tinha é essa, que as pessoas de facto estão à procura de novos espaços. Mas aquilo Sim. que eu vejo nas cidades, alguma recuperação, é certo, mas de facto o que vemos é que, por exemplo, nas grandes cidades, Lisboa e provavelmente Porto, estamos a falar se calhar de construção de preços mais elevados, que terá uma procura externa, brasileira, enfim, de países em que existem de facto pessoas com altos rendimentos e conseguem vir investir, mas eu não sei se eventualmente não poderá haver algo e então se as taxas de juros subirem, haver aqui algum impacto neste setor que depois vai provocar, enfim, alguma crise imobiliária e crise de crédito. Sim, acho que também as empresas das construção e também os promotores imobiliários, o que pensam eles é que a procura pelas casas ou edifícios nas cidades e nas grandes cidades, vamos dizer, não vai baixar, senão que afinal eles vão ir à procura de melhor qualidade. Então, por exemplo, edifícios mais renovados, de melhor qualidade, que afinal, por exemplo, como a Cofaz quer ir embora do seu edifício, afinal vai ir para mas vai ficar sempre em Lisboa, mas ir para se calhar ainda melhor, um pouco mais pequeno, mas com melhores serviços. Então, sim, eles pensam que ainda há pessoas que como disse o Ricardo Alexandre, que tinham muitos recursos, que afinal, depois dessa crise, continuam a ter recursos e que essas pessoas, alguns sim, vão ir à procura de casas mais grandes fora ou empresas, mas que também muitos vão ficar nas cidades, mas que os que ficarem nas cidades vão querer coisas melhores, vamos dizer. Então, sim, é que há muitos segmentos, acho eu, com muitas qualidades diferentes, com, claro, recursos muito diferentes também, mas que sim, os que estão no centro das cidades vão ser realmente para os que têm mais recursos e para as empresas também que têm mais dinheiro e que se calhar, como vão ter menos espaço pelo facto de, afinal, para
ter trabalho, se calhar já só precisas de 30% ou 40% do espaço, vais poder, se calhar, investir um pouco mais na qualidade do edifício. Ok, obrigado. Deixa-me só colocar mais duas questões rápidas antes de devolver a palavra ao José, provavelmente para encerrarmos. Uma notícia que acaba de sair diz-nos que a Reserva Federal já não vê a inflação elevada como transitória, portanto, já não considera que a inflação elevada seja transitória, e vai acelerar o fim da compra de dívida e abrindo caminho para o início da subida das taxas de juros logo em meados do próximo ano. Isto pode ter impacto na retoma da atividade económica em Portugal? Isso vai depender, ou seja, para já nem tanto, porque para já isso é mais nos Estados Unidos e também temos de dizer que para já as subidas das taxas de juros só estão previstas para o ano que vem e se calhar para meados. Então, para já, vamos dizer que não tem tantos problemas. Sim, vai depois tornar-se um problema se faz com que, porque afinal a inflação também na Europa já não é transitória e que já dura e é persistente. Aí sim é que afinal vamos ter um Banco Central Europeu que vai ter que fazer como a Fed, mas também temos de ver que as dinâmicas da inflação são muito diferentes na Europa e nos Estados Unidos, que lá, por exemplo, quando vemos a inflação subjacente, então que quando é sem energia, nos Estados Unidos é enorme, também está em 5 ou 6% quase, porque lá sim é que tem uns salários que estão a aumentar e muito, e não é só o preço da energia, porque o preço do gás nos Estados Unidos está a níveis muito baixos, não está como na Europa. Por isso é que lá a inflação é muito mais persistente, porque não é só energia, lá é salários que estavam muito baixos e estão a aumentar e muito, pelo mercado de trabalho, que é diferente também lá, que muitas pessoas, por exemplo, deixaram o seu trabalho para começar outro, porque é um mercado de trabalho muito flexível lá. Mas na Europa, para já, não temos esses problemas. Sim, pode ter, vamos dizer, uma coisa que é positiva, é que com a política monetária mais restritiva dos Estados Unidos, vai levar à apreciação do dólar. E então o euro vai ficar um pouco mais barato, e isso sim pode ser uma ajuda para as exportações portuguesas e europeias. Sim, como sempre também, o problema é que depois as importações saem um pouco mais caras, não é? E ainda mais depois que se importamos energia. Mas vamos ver que para as importações industriais portuguesas até pode ser algo positivo. E claro, isso é se não Quais as áreas? levar a um abrandamento muito forte dos Estados Unidos. Porque, claro, se os Estados Unidos abrandam de maneira muito forte, aí sim a procura externa já não vai ser tão importante para os países mundiais. Pergunta de Pedro Borges: quais as áreas e setores em Portugal onde o risco de crédito foi mais elevado em 2021 e o que é que perspectiva para 2022? Bem, são o risco de crédito mais importante, basicamente, é nos sectores que foram mais afetados pelas restrições, nos sectores que mencionei, como a indústria automóvel, como os bares, os restaurantes, o turismo, os sectores, vamos dizer, que não puderam realmente retomar a atividade normal que a indústria. Afinal, o problema da indústria é que também temos de dizer que, por exemplo, para os produtores de metais ou pelos que fabricam as matérias-primas, afinal foi um ano muito bom, porque os preços aumentaram muito. Mas depois o problema é que os que estão a utilizar, a produzir a partir dessas matérias-primas, sim, esses têm problemas, porque, por exemplo, se fabrica móveis, afinal está a utilizar madeira, que a madeira está cada vez mais cara, e depois o problema é se não poder repercutir o aumento nos preços finais. E isso sim, nestes sectores, vamos ter, os que produzem a matéria-prima está a correr bem, mas depois os que realmente estão a produzir a partir dessas matérias-primas, como mencionei, nos metais, nos produtos químicos, na madeira, etc., afinal, esses sim, depende e muito de se eles puderem ou não repercutir o aumento dos preços. Então, por isso é que há alguns sectores que é claro quem é que está a perder e outros sectores depende muito em que nível, em que segmento está na cadeia de produção. E para 2022, pensamos que basicamente vai ser um pouco igual durante a primeira parte do ano, porque como vemos bem, com aquelas restrições, afinal, e aquela incerteza,
vemos um panorama que vai ser um pouco similar ao que estamos a ver nesses últimos meses, mas depois, se calhar no fim do ano, os sectores que estavam em dificuldade, se realmente esta vez já não há restrições e já não há tanta incerteza com respeito ao Covid, afinal, esses sim estavam a sofrer em 2021 e em 2022 já vão a ir um pouco melhor. Também depois os fabricam os aviões, que não é tanto um problema em Portugal, esses sim é que vão ter problemas nos próximos anos e nós esperamos uma recuperação do tráfego aéreo mundial a níveis normais antes de 2023 ou 2024. Mas isso já é um setor muito específico que na Europa é importante, mas que em Portugal nem tanto. Indo ao encontro de uma pergunta de Maurício Flores, que nos fala do mercado de trabalho e da falta de pessoal em várias áreas, por exemplo, para formar equipas comerciais, isto presumo que seja um problema mais sentido nas pequenas e médias empresas. Ele diz que as pequenas empresas não conseguem recrutar porque as grandes oferecem condições de componente fixo e fringe benefits que não é possível às empresas mais pequenas acompanhar. Já para não falar noutras áreas mais técnicas. A questão da disponibilidade de mão de obra qualificada é também um problema? Sim. Ou seja, vimos naquele gráfico que em Portugal ainda não é o problema principal, que para já estamos a falar mais da falta de materiais, mas é verdade que aumentou um bocadinho, está um pouco mais alto do que antes da crise, e é verdade que estamos a ler cada vez mais e a ouvir cada vez mais problemas para recrutar em algumas áreas, vamos dizer. Mas isso é um problema, vamos dizer, é europeu, até mundial, porque também nos Estados Unidos, é por isso também que estão a aumentarem e muito os salários, é porque há problemas, há dificuldades para recrutar. Isso sim é um problema, o que vai limitar se calhar ainda mais, porque pensamos que sim, os problemas das cadeias de abastecimento são temporários, mas sim, isso o problema da mão de obra é algo que já é de antes e se calhar que vai continuar ainda mais nos próximos anos. E por isso é que depois temos que formar cada vez mais, etc. Mas isso leva muito tempo e também temos de ver que é muito difícil e sempre as mais afetadas são as empresas mais pequenas, porque, claro, não têm os mesmos meios que as outras para poder, porque, claro, quando há concorrência para recrutar alguém, sempre, claro, ou quase sempre a empresa que vai dar o salário mais alto. Então, sim, é um problema que vai continuar e não pensamos que isso se vai realmente resolver nos próximos meses. Muito obrigado ao Bruno Moura Fernandes pelos seus excelentes esclarecimentos. Dava a palavra ao José Monteiro para encerrar o debate. Foi um prazer moderar esta conversa sobre os principais riscos e desafios para a economia portuguesa em 2022. José Monteiro. Muito obrigado aos dois pela participação. O Bruno, enfim, já o conhecia e sei que é um economista muito bem preparado nestes temas e agora muito dedicado aqui à nossa área ibérica, Portugal e Espanha, sendo Espanha um mercado de facto muito importante para nós e a COFAS preocupa-se muito nesses temas porque é um tema importante para quem faz a cobertura do risco de crédito. E, portanto, só queria dizer que estamos já a pensar num webinar na sequência deste e do interesse destas matérias para o final do primeiro trimestre do ano que vem, após eleições, e já, enfim, com os efeitos dessa última notícia que referiu dos Estados Unidos e do impacto que as economias estão a sentir, da inflação, potenciais impactos na taxa de juros. E, portanto, agradeço-vos. Agradeço também a quem esteve esta hora a ouvir-nos e a ouvir os nossos comentários. E é um prazer para a COFAS poder permitir este tipo de webinars, porque são temas que são prementes a todos nós que estamos, enfim, na atividade empresarial e a tentar fazer uma economia crescer e um país evoluir. Muito obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado. Boas festas. Igualmente.